O quadro da perícia médica do Instituto Nacional do Seguro Social INSS vive um momento de forte pressão e déficit estrutural. A cada dia cresce a demanda de beneficiários que dependem de avaliação para concessão ou manutenção de auxílio e aposentadoria por invalidez, benefício por incapacidade temporária, benefício de prestação continuada BPC e, em casos específicos, o salário maternidade. Sobre esse assunto, o Jornal Alerta Geral recebe hoje o presidente da Associação dos Peritos Médicos Federais, ANNP, Luiz Carlos Argolo. Presidente, seja bem-vindo ao Jornal Alerta Geral. Qual é a realidade hoje da perícia médica do INSS? Quantos médicos nós temos em atividade? Quantas pessoas cada médico pode atender a cada dia? Bom dia! Bom dia. Primeiro, sei que é um prazer estar falando para o povo cearense e, enfim, primeiro eu queria lhe fazer um reparo que a perícia, embora funcione nos próprios do INSS, a perícia médica federal, ela é vinculada ao Ministério da Previdência, prestando serviço ao INSS. Portanto, nós já nos desvinculamos da gestão do INSS. Voltando eu diria que a carência, a depredação verdadeiramente da perícia médica por conta do que as políticas públicas têm sido executadas, eu diria a você que está um caos, nada melhora, nada tem solução. Buscaram vários artifícios para dar vazão ao atendimento público e acabou que saindo tiro pela culatra. Usaram de um artifício chamado perícia documental. Isso não existe, que é você apresentar um atestado médico e você ter o reconhecimento e ter um benefício concedido. Isso trouxe para o INSS uma procura muito grande de usuários e para ganharem o benefício de maneira mais facilitada, quer seja tanto o BPC quanto o benefício de incapacidade laborativa. Então, virou um problema sério. Nada resolveu, porque, além de quebrar o orçamento público, porque houve uma facilitação das regras de concessão de benefício da forma mais ampla. Então, só para você ter uma ideia, um atestado médico a um portador de unha encravada, olha que vergonha, unha encravada, dando direito a reconhecimento do benefício, mesmo que ele não fosse um usuário de bota, né, que tivesse a dificuldade para usar uma bota por estar com a unha encravada. Então, aberrações, né, aconteceram e tem acontecido ainda. Você tem, por exemplo, criança de 2 anos de idade, de 3, de 6, comparecendo à perícia para reconhecimento de incapacidade laborativa, uma coisa que ele nunca foi contribuinte, nem estaria lá. Então, eles quebraram o agendamento, quebraram o sistema, quebraram as barreiras normativas e legais no intuito de acabar com a fila. Eu não sei se era com acabar com a fila ou de facilitar a fraude, porque concomitante as duas coisas aconteceram. Então, nós vivemos num caos. Nem antes da terceirização o caos se abateu sobre a Previdência, como chegamos agora. Os números falam por si só. Os números falam por si só. Então, eles quebraram a perícia médica. Nós chegamos a ter, antes da pandemia, um tempo médio de atendimento de 8 dias e hoje, em vários lugares do Brasil, ainda passam de 100 dias. Então, é para você ter uma ideia do caos que ainda se encontra e muito difícil de resolver. Haja vista que nosso quadro funcional é bem carente. Nós temos um quadro em torno de 3.000 peritos, temos um déficit de mais 3.000 peritos e eles realizaram um concurso para 250 vagas, podendo chamar até 500, ou seja,
é muito carente, é muito carente. Doutor Argolo, quando o senhor faz referência ao tempo de espera de atendimento, passando de 8 dias para uma média de 100 dias, qual é o significado dessa demora, dessa lentidão, do ponto de vista da fila? Qual é o acúmulo de pedidos de perícias que nós temos hoje para apenas essa quantidade de médicos atender em todo o Brasil? Olha, a quantidade de agendamento, de represamento, vou chamar assim, já passam muito da casa de quase chegando a 3 milhões de segurados. O problema que a gestão fez foi ele tentar esconder a fila por um certo período com esses ateste med, chamado ateste med, que eu chamo que é um ateste famigerado porque ele não resolveu problema nenhum. Ele, como disse o então presidente do INSS à época, ele abriu a porteira, ele reconhece isso, que ele abriu a porteira, e ele achava que abrindo a porteira, essa boiada que passou não ia voltar para entrar de novo. Então, para você ter uma ideia, essa fila não vai acabar nunca com a modalidade que eles instituíram. Por quê? O segurado hoje pega um atestado médico e aplica no INSS para o sistema. Se ele tiver a conformação, ele pode ficar de 30 até, no máximo, 120 dias. Mas isso eles chegaram a dar 180, eles botaram no automático a renovação, tinha segurado que estava ficando 2 anos. Esses segurados que estão voltando agora, advindo do ateste med, 90% estão tendo os benefícios requeridos indeferidos, porque não eram, eles não teriam condição nenhuma de terem tido benefício. Ademais, eles até hoje ocupam essa fila. Então virou o cachorro correndo atrás do rabo. A fila é interminável, porque não se dá tratamento à perícia. A perícia não é a mesma coisa que você atender um paciente numa clínica, numa unidade, numa UPA. Não é. A perícia não é um atendimento assistencial. A perícia tem que ser dada uma tratativa com relação à profissiografia, à atividade do trabalhador. Se não for isso, você não trata a perícia. Não é simplesmente você fazer a perícia reconhecendo um atestado que você vai estar minimizando o problema da fila. A fila tem que ser tratada. Nós estamos conversando aqui no Jornal Alerta Geral com o presidente da Associação Nacional dos Peritos Médicos Federais, Luiz Carlos Argolo. Doutor Argolo, eu resgatei aqui um histórico de informações. Em janeiro de 2023, a associação entregou ao então ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, um relatório falando sobre deficiências. E naquele momento citava uma quantidade estimada em 700 mil pessoas à espera de uma perícia médica. De lá para cá, o senhor acaba de falar que hoje nós temos 3 milhões de pessoas aguardando o atendimento. Por que essa letargia? Por que essa, às vezes, indiferença da área do Ministério da Previdência Social para olhar para tanta gente que está sofrendo na fila e encontrando dificuldades para a realização dessa perícia? Eu quero agradecer a sua pergunta, muito oportuna, para a gente mostrar, principalmente a seu público do estado do Ceará, o que foi feito com a Previdência. Isso chama-se má gestão. Naquele momento, nós fomos chamados pelo então ministro, logo no dia da posse que ele queria conversar. Inclusive, teve a intermediação do deputado Mauro Benevides Filho, e nós fomos conversar com o Carlos Lupe. Levamos 4 meses conversando e apresentando propostas do que fazer. Tivemos 10 reuniões com o Ministério, 10 reuniões. Daquilo que nós propusemos, nada foi aplicado. Ao fim e ao cabo das 10 reuniões, eles foram
não, não usaram de nada e foram pela cabeça de quem quer que seja, e deu no que deu, né? Porque não usaram da tecnicidade, da experiência que era devido. E aí fizeram coisas absurdas, como ainda se aplica. Nós saímos de uma greve nunca antes acontecida no Brasil, ficamos 8 meses. Nunca o Ministério quis dialogar para resolver, não era por salário, não, era por condições de melhorias de trabalho e melhoria para atender o público. Então chegou a esse caos. É um caos porque eles quiseram sumir com a fila de maneira virtual. E isso só fez avolumar, quebrar a Previdência, não mostrar resultado. Os órgãos, TCU, CGU, tudo estão vendo isso e estão fazendo auditoria sobre isso. O caos se instalou por má gestão do ministro Carlos Lupe e sua turma. Nós estamos no Jornal Alerta Geral, a partir da nossa FM 104.3, Expresso Grande Fortaleza, para outras 28 emissoras de rádio no interior do Ceará, conversando com o presidente nacional dos médicos peritos federais, Luiz Carlos Argolo, sobre essa agenda da perícia tão essencial na vida de beneficiários e segurados do INSS. Mas dizer também, doutor Argolo, que estamos nas redes sociais, na internet, para todo o Brasil, porque o que a gente fala sobre assuntos da Previdência Social tem eco em qualquer parte do